Vocês, bom dia a todos, desculpem o atraso aí. Vocês lembram que a gente discutiu a parte ultra básica de física de ressonância, vocês entenderam o que é o equipamento e entenderam como que se processam os fenômenos nucleares que vão levar o sinal de ressonância magnética, certo? Porém, a gente parou por aqui. Entenderam o que é relaxamento, relaxação? Relaxação é muito feio, né? E relaxamento alguns são contra, mas eu acho que tem que ser relaxamento mesmo. Porque em inglês a gente usa um termo que é muito parecido com relaxamento. E relaxation em inglês, mas é relaxamento para nós. Mas enfim, tá aí relaxação no slide. E vocês entenderam muito bem o que é T1, o que é T2 estrela. Então, esse é como é que o sinal de ressonância é gerado. Mas vocês não entenderam como é que isso vira uma imagem, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como é que esse sinal que vem lá dos nossos núcleos de hidrogênio se transforma numa imagem, né? Esse sinal tem embutido as informações de T1 e T2. Então, esse sinal ele pode ter, por isso que a gente chama de ponderado, ele pode ter uma preponderância do sinal do relaxamento T1 ou do relaxamento T2. A gente vai entender isso depois. Só para vocês entenderem, isso aqui é muito básico, é só para vocês entenderem a formação da imagem. A maneira pelo qual o que eu preciso fazer para ter essa imagem? Na verdade, eu preciso localizar esse sinal. Eu não posso, eu peguei uma onda que veio lá, uma onda de rádio, né, como a gente já viu, né, uma onda de radiofrequência, e eu estou vendo de lá, estou recebendo essa onda pela minha bobina de superfície, que a gente discutiu também semana passada, mas como é que eu faço essa onda virar uma imagem? Eu preciso saber de onde essa onda vem. Então, uma das necessidades é ter uma localização. Oi. A Bia também vai entrar. Então, eu precisava habilitar essa minha câmera também, porque às vezes eu faço assim com a mão, ajuda. Cadê aqui? Eu não sei o que está acontecendo. Se alguém me ajudar, Bia, permitir. Aqui, eu apareço aqui, ó, tá vendo? Será que se eu fixar assim? Deu certo? Vamos ver o que acontece. Aí, a hora que eu clico aqui, ele dá um tilt, né? Deixa eu fechar isso aqui. Ele não aparece a minha imagem mesmo. Mas na gravação, acho que o que está gravando é isso aqui, eu imagino. Bom, a gente vê depois, não tem problema. Então, a gente precisa localizar a imagem e a gente precisa, basicamente, localizar a imagem. Né? Eu preciso, na verdade, se eu for... esses slides são só deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu tenho lá atrás. Vou fazer uma coisa que eu já falei para vocês mais ou menos. Na verdade, a imagem de ressonância, depois a gente vai voltar aqui, ela vai ser formada por uma série de ondas, né? Como é que eu monto uma imagem de ressonância? Eu vou ter o que a gente chama de K-space, que nada mais é do que uma matriz de ondas, sendo que cada onda, né, eu vou ter cada linha, como se fosse a linha da imagem, mas não é a linha da imagem, vamos entender depois. Cada linha da imagem, naquela matriz 256, 350, fosse uma onda dessas que a gente recebeu lá no começo. Agora, cada onda dessa, a onda que está lá em cima, a onda que está... na verdade, ela não tem uma localização, mas ela contém informação de localização de toda a imagem. E ela vai ser montada numa matriz de ondas, que depois vai fazer uma transformação matemática para virar a imagem. Agora, como eu consigo essas ondas, né? Como é que eu consigo essas ondas com informação de localização embutida nela? Isso realmente, olha, eu sei pouco da história da ressonância, mas até hoje não tem um cara que inventou a ressonância, né? Até tem, né? Dois caras que participaram muito disso, foi os que ganharam o Nobel de Medicina, que foi o Peter Mansfield e o Lodenberg. O Damadian, que não ganhou, que era o terceiro nome aí, ele tinha uma outra proposta de localização de imagem. Então, na verdade, principalmente o Lodenberg, o Mansfield e eu falei errado, falei Lodenberg, não, nada a ver com Lodenberg. Deu branco no nome. Eles montaram um esquema matemático e de gradientes, que eu vou explicar o que é, para localizar o sinal. Esse foi o grande que permitiu, então, fazer imagem de ressonância magnética. Em 2003, eles ganharam o Nobel de Medicina por causa disso. Bom, para vocês entenderem isso, então é preciso que eu explique para vocês que a gente consegue, vamos dizer assim, brincar com os sinais. Por enquanto, é isso que vocês têm que entender aqui no gradiente eco e no spin eco, que são basicamente dois grandes grupos de sequências de pulso.
O que a gente chama de sequências de pulso, ou em inglês PSD, Pulse Sequence Design? São alterações desses gradientes. Os gradientes, eu já comentei acho que a aula passada, são pequenos campos magnéticos, né? Enquanto aquele campo magnético grandão, que a gente falou, que é o beta zero, lembra? O B0, o B0, ele é fixo, liga e não desliga mais. Os gradientes são campos magnéticos pequenos, dinâmicos, que eu ligo e desligo ele o tempo todo. E de forma muito rápida. O que, inclusive, caracteriza uma boa máquina de ressonância é a velocidade com que você consegue ligar e desligar esse gradiente e inverter ele de posição. Eu estou numa diferença, eu estou numa direção e ir para o outro. Esses pequenos campos magnéticos, na verdade, são pequenos solenoides, né? Que você põe corrente elétrica que você liga e desliga. E o campo é pequenininho, não é o campo de 1,5 Tesla, ou de 3 Tesla. Então, na verdade, só para vocês entenderem como é que a gente brinca com esse sinal, a gente tem duas maneiras, como eu falei para vocês, básicas. Esse aqui eu nem sei porque que eu ponho aqui, mas é mais para vocês entenderem, acho que ajuda a entender depois a formação da imagem. Mas a gente tem duas coisas básicas que são importantes. Duas sequências básicas que são importantes. O meu gradiente é em que eu vou fazer um pulso de radiofrequência, ou seja, lembra quando a gente falou que a gente dava o pulso e invertia aquele MZ nosso? Então eu vou dar um pulso de radiofrequência que, em geral, é menor do que 90. Ele pode ser até 90, mas ele é menor do que 90, ele é chamado de alfa. E, ao mesmo tempo que eu dou esse pulso, eu vou fazer uma seleção, eu vou ligar um gradiente para localizar esse pulso. Ou seja, esse pulso vai para um momento específico. Acho que eu vou explicar primeiro o gradiente Z e o X e o Y, que é mais fácil para vocês entenderem. Mas o fato é que se eu der um pulso de 90, isso vocês já aprenderam, né? Eu vou vir aqui para o plano do XYZ, vou alinhar, vou ter esse vetor aqui no plano XY, e quando eu estiver recuperando, eu vou ter esse sinal. Na verdade, aquilo que a gente falou na aula passada seria esse pedaço do sinal aqui. Mas se vocês observarem, o sinal cai muito rapidamente. Ele tem um sinal que desaparece rapidamente. Então, o gradiente e o spin echo, acho que essa era a mensagem que eu queria passar a vocês, são maneiras de eu recuperar o sinal. Porque aquele sinal que eu falei, que a gente manda o pulso e ouve, ele é muito rápido. Ele desaparece muito rapidamente. Então, para eu ter capacidade de fazer imagem, eu preciso... É que nem uma corda de violão que eu desse um toque, ela estivesse tão esticada que ela vibra um pouquinho e para. E parou. Né? Eu preciso continuar batendo nela para que ela continue vibrando e eu continue recebendo o sinal. Então, como é que eu faço isso? É através do gradiente, no caso do gradiente eco, ou através de um pulso de inversão, recuperação, ou seja, um pulso 180 graus, onde eu vou tentar fazer, lembra, principalmente naquele esquema do T2, né? Em que eu estou perdendo o sinal porque eu estou abrindo meu leque lá no plano XY e esse spin vai anular esse spin e eu vou perder sinal. O que eu faço? Eu inverto a corrida, né? Aquele spin, e eles estão se separando porque um é mais veloz que o outro. Quando eu inverto, eu faço o pulso 180, é como se eu inverter, a gente vai voltar nisso. Se eu invertesse a corrida, e aquele que estava mais rápido para cá, ele passa a ser mais rápido para lá, e ele volta a encontrar o mais lento aqui. Então eu fecho meu leque. E o que acontece com o sinal? Isso aqui, ó, lembra? O sinal cai rápido, como eu falei para vocês, cai naquela velocidade T2 estrela, né? Essa linha do T2. E aí o que acontece? Se eu dou um pulso 180, aqui, ó, num lugar que eu não tinha sinal nenhum mais, de repente aparece um novo sinal. Esse sinal, como é que pode? Eu não dei nenhum 90 de novo. Eu só dei um 180. Eu recuperei o sinal na fase. Ele tinha desaparecido e ele volta a vibrar ali para mim. Por quê? Porque eu coloquei os spins em fase de novo. É claro que ele é um sinal menor do que aquele sinal inicial. Tá certo? Mas ele ainda tem. Então, para vocês terem uma ideia, só por curiosidade, o double, o triple, que são técnicas de spin echo, vocês já estão fazendo. Sabe quantas vezes a gente faz isso aqui para recuperar o sinal depois de 1,90? Vocês têm ideia? É o que a gente chama de turbo flash na Philips, ou então Echo Train Length, ETL, né? É o trem de eco, né? Como diz o menino, é o trem de eco. É um trem de eco, um monte de ecos. Quanto que eu faço no fast spin echo cardíaco, para vocês terem uma ideia? Clássico, assim, é 32 vezes. Então, eu vou botar 32 180 e ainda vou ter sinal. Claro que eu posso prorrogar isso ainda mais, mas aí eu vou começar a perder sinal ainda mais. E cada 180 desse vai gerar um sinal desse aqui, que vai preencher uma linha do meu K-Space. Bom, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Então, isso aqui era só para vocês terem uma ideia. A aula de hoje é para entender os gradientes, a localização da imagem e como é que a gente vai formar uma imagem. Então, o primeiro gradiente que vocês têm que entender é o gradiente Z. Ou aqui, ele chama nesse artigo, gradiente S. Gradiente S de slice. O gradiente Z, lembra? O Z a gente já falou, né? Aquele que está na linha
do paciente deitado, cabeça-pé aqui, né? Embora nos livros a gente ponha para cima o Z, né? O que é esse gradiente? Então, como eu já falei para vocês, deixa eu ver se eu coloco aqui. Então, esse gradiente Z é como se fosse assim. Cadê o meu jumbo aqui? Aqui. Então, eu tenho ali... Não posso fechar esse negócio, porque o tempo todo fica... e ele não trouxe meu mouse novo, né? Tá difícil aqui. Então, lembra, eu tenho aqui meu magneto. Sou péssimo desenhista, vocês já perceberam isso. Certo? Tem lá o meu magneto, né? Que tem lá aquele... Lembra que a gente mostrou naquela figurinha que tem o campo magnético, e tem o campo magnético principal, que é aquele solenoide de liga metálica supercondutora, resfriada a 4 kelvins, né? Menos 256 graus Celsius. Além disso, como eu falei, a gente tem alguns gradientes, alguns campinhos magnéticos pequenos. Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho um outro solenoidezinho aqui no pé do paciente. Vamos dizer que a cabeça está lá. E um outro na cabeça aqui. Ó. Muito bem. Péssimo desenho, né? Mas, enfim, imaginem que quando eu tenho essa máquina aqui, bem aqui no centro, eu tenho o máximo do meu campo magnético, não é isso? Eu tenho um campo magnético que vai estar assim, ó, distribuído como se fosse uma curva de Gauss, certo? Com os gradientes desligados. Esse é o campo magnético principal. Quando eu ligo deixa eu apagar um pouquinho. Quando eu ligo mas só que, deixa eu fazer uma coisa. Ele é distribuído com curva de Gauss, mas eu fiz uma coisa diferente. Lembra que eu falei para vocês que uma das características da boa máquina é que ela é homogênea no campo magnético. Então, na verdade, esse platô que eu fiz aqui em cima, ele deveria estar na máquina toda. Então, é óbvio que quando eu saio da máquina, o campo magnético vai desaparecendo. Mas dentro da máquina, vou desenhar de uma outra forma. Eu teria o quê? Um campo magnético aqui do pé até a cabeça, imaginamos, seria homogêneo. Eu estou aqui no nível de 1,5, vamos pensar, 1,5 Tesla, certo? Quando eu ligo, e aqui é o centro da máquina, tá? Aqui é o centro da máquina. Quando eu ligo esse solenoide aqui, ó, e eu ponho uma corrente que começa a rodar aqui, uma corrente elétrica dentro do campo magnético gera um outro campo magnético, certo? O que acontece? Ele se soma a esse campo magnético de 1,5 Tesla. Então, imagina que aqui no pé eu vou ter aí sim uma curva de Gauss desse campinho magnético aqui, fazendo assim. Né? Como ele está lá no pé, ele vai estar mais forte lá no pé. Né? E aí ele vai fazer um espalhamento em relação ao meio do paciente. E lá na cabeça, o que eu vou fazer? Eu vou ligar também o campinho magnético, o outro solenoide, outra corrente elétrica. Só que eu vou botar ela em direção oposta. Quando essa corrente roda aqui, essa corrente roda para lá. O que ele vai gerar? Ele vai gerar um campo magnético igualzinho esse, só que de que jeito? Negativo. Outra curvinha de Gauss. E lá no pé, no paciente. Então, quando eu ligo eles vão juntos, né? Não tem como dizer. O gradiente Z é os dois solenoides ao mesmo tempo. Quando eu ligo esse bicho e começa a rodar ali frequências, correntes elétricas opostas, o que acontece? Eles se ligam dessa forma. Então, aquele 1,5 Tesla, que era aquele basal do campo magnético, não é mais 1,5 Tesla. Aqui ele pode ser 1,5 lá no final da máquina, mas na hora que eu vou chegando no centro da máquina, o que acontece aqui? Ele vai subindo aqui, não é isso? Isso aqui está na faixa de militeslas, né? Vamos dizer 200, 300 militeslas. Então, eu vou virar aqui vamos dizer que aqui eu virei 1,6 Tesla aqui nesse ponto aqui. E aqui para baixo, ele vai na mesma direção, 300 militesla. Então, aqui embaixo, eu vou virar o quê? 1,4 Tesla. Se vocês notarem, obviamente meu desenho é péssimo. O que foi? Meu mouse. Oh, meu Deus, obrigado. Pode ir instalando, a gente vai falando. Se vocês notarem, o que acontece aqui? A parte de fora não interessa, porque vai estar lá fora do gantry já, né? Pé e cabeça. Mas o que aconteceu aqui no meio? O que eu tenho aqui? Nesse ponto, ele é 1,4. Nesse ponto, ele é 1,6. E no meio, o que aconteceu? O que eu desenhei ali uma linha? Então, aqui, ó, eu tenho uma rampa.
Então, se aqui ele é 1.4, aqui ele vai ser 1.4,5, é isso. 1.4.8, 1.9, 1.5. Veja que no centro, este anula aquele e eu fico zerado, então ele fica 1.5. Aí, conforme eu vou indo mais para o pé do paciente, eu começo a ficar positivo. Ou vice-versa, tá? Eu aqui não sei qual lado que tá. Aí eu começo 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, até chegar no 1.6. Ok. Para que eu fiz isso? Como é que eu localizei tudo? Quem sabe me explicar como eu localizei? Você não desce o gradiente, a máquina vai entender que está tudo no ponto zero, né? No ponto... Mas está tudo no campo magnético de 1,5 estável. Do pé da cabeça, então, lá no dedão do pé do meu paciente, até o último fio de cabelo, se eu não liguei o gradiente, tá, o campo magnético é homogêneo de 1,5 Tesla. Portanto, o que está acontecendo comigo? Com os meus núcleos de hidrogênio. Está tudo alinhado. Tudo alinhado e... mesmo rotação. Rotação do quê? Do spin, o que é? O que é isso? Nós falamos. Obrigado. Deixa eu testar aqui. Ah, ele estava sem resposta. Muito melhor a resposta. Perceberam? Fiquei craque. Olha o meu spin aqui. Legal. Obrigado, viu? Isso, frequência. Que frequência é essa? A frequência? É a frequência do spin, a rotação do spin a 1,5. E que é dado por que fórmula? Por que lei? De Larmor. Exato. Quem que fala a lei de Larmor para mim, de novo? Como é que ela é dada, essa frequência? É uma letra grega? Ômega. Isso, muito bem. E aí, ela é baseada numa razão, né? Que é um gama, como é que chama esse gama? Tem um nome isso aqui. Giromagnetic ratio, né? A razão giromagnética, tá? Que é por Tesla, né? E aqui o campo magnético, a força do campo magnético é em Tesla. Ou seja, se eu dividir isso aqui, se eu botar isso aqui para baixo, o giromagnetic ratio é isso, é a frequência por Tesla. Então, o meu giromagnetic ratio do hidrogênio, lembra que eu falei 49, nos quebradinhos, eu não lembro, megahertz, né? Lembra? Milhões de rotações por Tesla. Por segundo, por Tesla, né? Que em hertz em cima. Então, hertz por Tesla, tá? O megahertz por Tesla. Megahertz por Tesla. Muito bem. Mas o que me interessa aqui, a lei de Larmor é essa aqui, né? Essa fórmula, é esse ômega aqui. Então, conforme vai aumentando o meu campo magnético, isso aqui é fixo, é do núcleo. Cada núcleo tem um gama, tem um giromagnetic ratio específico. No caso do hidrogênio, é isso que eu falei para vocês, né? 49 por Tesla. No 1,5 ele vai dar 64 MHz, mais ou menos. Então, no 1,5 Tesla ele dá 64 MHz. Mas e agora que eu liguei meu gradiente? Como é que estão as frequências? Diferentes, né? Então, a minha frequência aqui embaixo vai estar na cabeça do paciente. Então, imagine que o paciente está aqui, ó. Tá? O pezinho dele aqui, o bracinho dele aqui. Tá? Então, aqui na minha cabeça, eu vou ter uma frequência mais lenta. E lá no pé, eu vou ter uma frequência muito mais alta. Tá certo? Por quê? Porque o campo magnético variou. Deu para entender? Se eu tenho 1.4 na cabeça, o meu ômega vai ser o mesmo, o giro vai ser 49 vezes 1.4. Lá no pé vai ser 49 vezes 1.5, 1.6. E no meio do paciente aqui vai ser 1.5 mesmo. Tá certo? E isso vai variando, isso é um campo magnético, isso vai variando micro a micro. Quer dizer, você pode ir lá para o microcosmos, vai variar de um núcleo para o outro, assim, ó, se você for no microcosmos, né? Claro que a gente vai ter mas varia isso milímetro a milímetro, micrômetro a micrômetro. Então, o que acontece comigo, a primeira coisa que eu faço na ressonância é ligar o gradiente Z para quê? Para que eu faça por isso que chama gradiente, eu crio essa rampa de gradiente. Então, eu não tenho mais um gradiente homogêneo, eu deshomogeneizei. Dizem até que oh, meu Deus, eu preciso lembrar o nome desse cara. Pega aí para mim, não é Bloomberg também. Bloomberg é o ex-prefeito de Nova York. Meu Deus. É Berg no final, né? Enfim, ele parece que... Porque quando você faz espectroscopia, vocês já viram falar de espectroscopia? Depois a gente vai ter uma aula disso. Que é quando você vê as frequências como se fosse um gráfico. Então, eu vou ver o meu núcleo aqui direitinho.
a gente tem que ter um campo super homogêneo para conta a história que ele era um espectrometrista, um cara que faz espectrometria muito ruim. E ele não conseguia, porque você faz um shimmy, ao contrário, para deixar super homogêneo o campo. Você usa gradientes para deixar o campo homogêneo, não fazer uma deshomogeneização, como eu estou fazendo aqui. E ele era tão ruim que uma vez ele fez um shimmy tão ruim, e quando ele botou Lautenberg, vai falar Lautenberg, é isso aí. O Lautenberg, o Mansfield era meio que só matemático. O cara genial da física era o Lautenberg. Os dois ganharam juntos o Nobel. E ele que tem a publicação dele, que é de meia página, que é o que deu o Nobel para ele. Acho que foi na Nature, se não me falha a memória. Então, assim, é só o conceito que ele conseguiu dar ali. E, então, com isso, ele fez uma... E o que aconteceu? Ele tinha lá sei lá o quê, um vaso lá, um litro de Coca-Cola. E aí, quando ele viu, em vez de ter aqueles picos que mostravam a quantidade de hidrogênio, aquilo foi tão achatado por causa da deshomogeneização do campo, que aparecia um negócio assim, e ele percebeu que isso era o perfil da garrafa. Entendeu? Ele percebeu que deshomogeneizando o campo, na verdade, ele conseguia fazer imagem. Porque antes da imagem por ressonância, a gente só tinha o sinal da ressonância. A gente trabalhava com espectroscopia de ressonância, que a gente vai aprender. Não vamos confundir muito a cabeça de vocês. Isso é uma história, só para vocês lembrarem. Então, o cara, tudo por acidente, né? Por acaso, ele fez uma coisa errada que deu certo. Bom, enfim. A ideia é que, mas obviamente você tem que ser muito inteligente para perceber que esse errado era o pulo do gato, né? E ele era um cara muito inteligente. Os dois já faleceram, né? Inclusive, né? Ganharam o Nobel e morrem, né? O Nobel só pode ser dado para quem é vivo, né? Então, eles dão assim, né? Na hora que o cara tá batendo as botas, né? Então, assim, porque o cara que morreu não ganha Nobel. Não pode. Né? A regra do Nobel é para gente viva. Chagas também não ganhou. Então, depois morreu, não pode ganhar mais. Bom, enfim, vamos lá. Tiraram o Nobel do Carlos Chagas, seria o nosso primeiro Nobel várias vezes, isso que o Guilherme está falando. Isso é uma história, outra história. Então, vocês entenderam que o gradiente Z, esse é o gradiente que nós estamos discutindo, é o gradiente Z. O gradiente Z, dois solenoides, um na cabeça e um no pé, ele cria um gradiente de campo. Por isso chama gradiente. Eu crio um gradiente, uma rampa de campo, né? Para que eu consiga fazer com que os meus spins, a cada localização, na direção Z, da cabeça para o pé, tenham frequências diferentes. É claro isso? Está bem sólido, né? Bem tranquilo para vocês. Beleza. Tudo bem? Se não tiver, pode perguntar. Então, aqui a figurinha que mostra isso. Foi. A figurinha que mostra isso é exatamente isso aqui. Então, eu tenho lá o meu campo magnético beta zero, que é 1,5 Tesla. E aí eu ligo o meu gradiente Z, né? Que é o primeiro passo para eu fazer a imagem. A hora que eu ligo o gradiente Z, o que acontece? Eu faço isso. Mas com isso eu gerei imagem? Não, porque eu só fiz os spins rodarem em frequência diferente. Aí o que eu faço? Eu tenho que fazer, na verdade, simultaneamente. No momento que eu ligo o gradiente Z, o que eu faço? Eu mando o quê? Um pulso do quê? De radiofrequência. E em que frequência? Na frequência de Larmor, da onde? Agora eu tenho uma rampa? Eu tenho uma rampa que começa aqui embaixo, decreasing B, e no increasing B. Increasing B, increasing B. Eu mando a frequência. Aonde que eu mando a frequência? Que frequência que eu escolho? Para você fazer não, você vai fazer sempre a imagem no isocentro da máquina. Mas não é isso, não é essa a pergunta que eu fiz. Eu falei, que frequência que eu mando? Tem agora um monte de frequência. Qual a frequência que eu mando? Qual a frequência que eu quero? Como é que eu sei qual a frequência que eu quero? Quando que eu estou escolhendo a frequência lá na ressonância? Quando alguém vocês acompanham a ressonância. O cara está lá, o tecnólogo está lá fazendo a ressonância. Que hora que eu escolhi essa frequência? Tudo isso que eu estou falando acontece na máquina lá. Tem uma hora lá que ele faz um clique assim, clique, e escolheu a frequência. Ele não escolheu frequência nenhuma, a máquina vai escolher para ele. Mas ele fez uma coisa que escolhe a frequência. O que ele fez? Que gradiente que é esse mesmo? Qual o outro nome que ele está dando aí? Gradiente? S. S de? Slice. O que eu fiz então? Não. Em cima do scout. O que eu fiz em cima do scout? O que eu faço no scout? Eu faço o scout lá, e aí o que eu faço no scout? O plano que eu vou fazer. E como é que eu planejo isso tudo? O que eu faço? Eu tenho lá uma imagem, eu clico na imagem e faço o quê? O que eu ponho lá?
A linha de corte que eu quero. Não é isso? Vocês não viram? Não tem eu quero coração. Eu não clico na imagem e ponho uma linha. Eu quero cortar exatamente aqui. Não tem lá o eixo curto que eu corto em cima do eixo longo? É isso aí. Quando eu clico nisso, graficamente, a máquina sabe, ele quer esse corte. Então, ele quer essa frequência. Então, a frequência dá para o isocentro, que eu estou escolhendo. Então, quando você faz um corte, eu fiz um corte na barriga, por exemplo, que está fora do isocentro, a máquina faz o quê? Ela pega aquele ponto, mas ela localizou. Na hora que eu cliquei, ela joga a cama para frente para gerar aquele ponto no centro da máquina. Porque no isocentro é bem o centro do magneto. Essa parte aqui do gradiente fica melhor e fica mais homogênea. Então, eu sempre faço a imagem num volume, numa esfera virtual, que está ali de 40 centímetros no centro do magneto. Sendo que o centro dessa esfera é o centro do campo magnético. Eu vou fazer a imagem sempre ali. Porque se eu fizer a imagem muito na ponta do pé, vamos dizer, aí eu vou fazer uma imagem lá do pé do cara, com ele centrado no coração, não vai dar certo, né? Eu não vou conseguir, a qualidade da imagem vai ser muito ruim. Até consigo, mas a qualidade da imagem fica um horror, né? Então, fazer fora do isocentro. Então, a gente sempre faz a imagem, com raras exceções, existem exceções, no isocentro. Mas como é que eu localizo isso? Como é que eu digo que frequência eu vou mandar? É a escolha do slice. A hora que eu prescrevo o meu corte, graficamente, o que eu estou dizendo para a máquina, eu quero que você mande uma frequência, eu estou falando da frequência de radiofrequência. Que frequência eu quero? Essa que vai pegar o quê? Aquele corte ali. Ó. Então, se eu tenho um cara, vamos dizer que eu tivesse um sagital, e eu quero, estou ali no coração, vamos dizer que ali é o coração, está mais para a barriga, mas vamos lá. Eu quero aquele pedaço, eu tenho um scout sagital. O scout, vocês sabem como ele é feito. Eu vou botar no centro, aquele centro que eu marquei na mesa, aí é mecânico aqui na mesa, ele vai jogar no centro dessa esfera. E aí o scout nosso, aquele 3 planos, ele pega aquele centro e faz sagital, coronal e axial. That's it. Né? 3, ele faz um número de cortes que você prescreveu lá, para você começar a fazer a prescrição. Porque aí, em cima desse, é que a gente vai prescrever isso aqui. Então, imagina que eu fiz o sagital. A hora que eu cliquei, eu vi lá a sombrinha do coração. Eu cliquei ali, ele selecionou que é essa frequência que ele vai mandar. Ele vai mandar um pulso de radiofrequência naquela frequência, porque aqui, lembra, eu estou, sei lá, 70 MHz. 64 está aqui embaixo. Então, ele vai mandar em 70 MHz. É uma frequência. E aí, o que acontece? Pelo fenômeno de ressonância. Se eu mando uma frequência de 70 MHz, nesse momento em que eu tenho essa rampa, ou seja, os meus spins aqui do lado, eu mandei uma no 70, mas o spin da lado de cá está em 72 e o spin do lado de cá está em 65. O que acontece com os spins de 72 e 65? Eles são muito prováveis, não vão provar a imagem também quando a O que acontece? Lembra do meu MZ? Né? Eu tenho lá os spins. Não é isso? Lembra o que acontece? Quando a radiofrequência vem, ele vai pular de baixa energia para de alta energia, né? Vai tombar e vai jogar lá para o XY, não é isso? Isso acontece para que spins aqui? Exatamente. Só para aqueles spins que estão, na verdade, eu não mando uma radiofrequência, né? Eu mando uma pequena banda de radiofrequência em kHz. Então, esse é o que a gente chama de transmitted bandwidth. Então, isso geralmente são 30 kHz. Então, eu vou do 64 MHz para o 64,32 kHz. Mais, não é 0,0, vai ter 0 aí no meio do caminho. Mas mais 32 kHz. Para lá, ou mais 16 para cá e 16 para cá. E eu, o centro aqui. Porque aí, todos os spins que estiverem nesta banda de frequência, o que eles vão acontecer? Eles vão ser excitados, eles vão acontecer lá o T1 e o T2. E os outros ao redor? Eles vão tomar, a gente vai tomar. Não tomar nada. Não toma, nada. Não Zero. Se eu não tiver na exata mesma frequência, até a 10ª casa decimal, daqueles spins que estão rodando, dentro dessa banda, obviamente. Eu não mando uma frequência, né? Até porque uma frequência eu iria botar 100 números depois da vírgula e não ia chegar. Ainda assim, tem várias frequências próximas. Então, todo mundo que estiver nessa banda vai absorver aquela energia, sair da alta, da baixa energia e pular para a alta energia. Os que estão rodando em frequência ligeiramente diferente, fora da banda, não, nada. É como a CBN passando pela gente agora aqui. Alguém está rodando os spins a 90,5 Hz? Não. A gente não está no campo magnético, tudo bem. Mas mesmo se eu tivesse, se eu mandar uma banda de radiofrequência aqui de 90 MHz, que não tem nada a ver com isso aqui, eu estou em 64, vai passar reto pelos spins e não vai fazer. Não há o fenômeno de ressonância. O fenômeno de ressonância é isso. Eu tenho um spin rodando em determinada frequência, receber uma radiofrequência na mesma frequência,
e aí eu absorvo aquela energia da frequência. Se eu não tiver na mesma frequência, eu não consigo absorver a frequência. Então, o que vai acontecer ao lado? Nada. Olha que beleza. Então, o que eu consegui aqui? Eu consegui localizar, na verdade, eu consegui estimular uma região específica. Então, só aquela região, só aqueles núcleos aqui vão ser estimulados pela radiofrequência. Mas para isso acontecer, eu tenho que mandar a radiofrequência junto com o gradiente. Então, eu ligo o gradiente e mando a radiofrequência. Em seguida, desligo o gradiente. Por isso, o gradiente tem que ser rápido. Eu ligo, mano. Aí, aquela sequência de pulso que a gente depois vai falar bastante, é uma cremalheira de coisas aí que a gente tem que ficar brincando com os gradientes. Tá claro o gradiente slice? Basta isso ou não? Eu vou ter uma onda aqui, né? Então, eu mandei, estimulei aqueles spins, aí eu tenho lá minha bobina, eu vou receber o meu sinal de volta. Não é isso? Quando eu acabei, desliguei a radiofrequência, eu vou receber um sinal. Esse sinal eu sei que vem daquele slice agora, porque os outros não foram simulados. Eu sei que aquela onda que eu recebi na minha antena de rádio, que é a minha bobina, não tem, eu sei de onde ela vem, é daquele slice. Mas dá para fazer imagem com isso? Não, né? Eu vou somar tudo que está ali dentro, naquele pedaço do corpo do cara. Então não dá para eu fazer uma imagem ainda. Então o que eu preciso mais? Eu preciso de mais gradientes. Quem estiver ouvindo à distância, eu levantei para fazer na lousa aqui, mas eu estava mostrando exatamente esse gráfico, tá? Muito bem. Aí, do ponto de vista de desenho, deixa eu só mostrar para vocês. Assim, é mais complexo, na verdade não é tão simples assim, mas só para vocês mentalizarem, eu acho que é importante. Só para vocês mentalizarem, limpar frame. Por que ele não vai? Então eu tenho lá, vamos ver se eu consigo desenhar melhor aqui meu magneto. Então eu disse para vocês que o gradiente Z ele vai ser um solenoide aqui, né? E aqui, não é isso? Bem nas pontas do magneto para que eu faça essa divisão. Mas eu vou ter ainda um outro solenoide aqui em cima e o outro aqui embaixo. Isso, ou superior e inferior aqui, né? Para que eu crie um outro campo magnético, ou seja, vamos dizer agora, imagine que esses dois estão desligados. E esses dois eu ligo, o centro está aqui 1,5, ele vai criar um gradiente, de novo, uma rampa, de cima para baixo. Agora, os meus spins estarão em frequências diferentes. Se eu estou deitado aqui na cama, da parte anterior para a parte posterior. Tá certo? E ainda, eu vou ter qual outro gradiente? Né? Para localizar uma coisa no espaço, eu preciso do quê? De 3 dimensões, não é isso? 3 dimension. Eu vou ter ainda um gradiente Y. Eles não são solenoides assim, tá? Eles são... Se vocês um dia quando abrirem a máquina para consertar um gradiente, vocês vão ver que ele é um negócio geometricamente complexo. Mas é como se fosse uma abraçadeira, assim, né? Ele não é um redondo, ele é um encaixamento, assim. Então eu vou ter aqui esse e um outro do lado de lá, ó. Lá, que eu vou desenhar assim, ó. Que vai estar do outro lado. Então eu vou ter um do lado direito e outro do lado esquerdo. E aí esse gradiente vai fazer com que os meus spins variem da direita para a esquerda. Tá? Eu vou ter variação de cima para baixo, do lado de esquerda para direita. E, na verdade, isso é o que o 3 planos faz. Mas é por isso que a ressonância consegue, na verdade, fazer cortes em qualquer plano. Por quê? Se eu ligar um pouquinho do X, com um pouquinho do Y, com um pouquinho do Z, eu vou ter um plano. Mas isso é matemático, né? Matemática, geometria. Geometria plana, não é plana, né? Geometria, para geometria tridimensional aqui. Mas, matematicamente, ao ligar um pouco de cada gradiente, eu consigo fazer um plano no espaço qualquer que eu quiser. Por isso que se eu quiser fazer um corte oblíquo, cortando qualquer coisa na ressonância, eu consigo. E eu vou estimular aqueles spins só daquele slice quando eu liguei X, Y e Z juntos. Tá bom? Então vamos lá. Vou voltar lá para trás. Mas ainda não é tão simples assim. Então aqui, porque eu não posso ligar todos os gradientes ao mesmo tempo. Né? Eu até posso para localizar. Mas aí eu fiz como se fosse um Z misto. Né? Em vez de ser um Z único, que eu estou fazendo um plano ortogonal, eu vou fazer um plano oblíquo. Quando eu faço um plano oblíquo, eu estou ligando todos os gradientes juntos para localizar. Mas ele funciona como um gradiente Z. E um gradiente Z que é um mix de todos os gradientes.
Mas isso eu só localizei o corte. Como a gente falou, se esse corte está lá, transversal, como eu mostrei, ou transanéria, é um bloco, né? Como se fosse um paralelepípedo que eu tenho de informação. Eu peguei aquele volume e dali vai vir uma onda, mas aqui não vem uma onda só, tudo junto. Eu não consigo dali transformar numa imagem. Né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ainda codificar essa imagem com mais dois gradientes. Então, o gradiente que aqui ele chamou de gradiente Y, que está ali, e o gradiente X, que está ali. Ou então, quer ver? Deixa eu apontar aqui para vocês. O gradiente no plano Y ele chamou de P. P de quê? Não, P, o Y é o P de fase. E o F, que é na direção do X, naquele plano XY, que é o gradiente de frequência. Então, aqui, lembra que a gente sempre fala na imagem? Na imagem de ressonância eu tenho a direção de fase e frequência. Inverte aí, tá? Uma dobra. Inverte a fase com a frequência. É disso que eu estou falando. Então, vocês vão entender já por que isso funciona. Então, o que acontece aqui? Eu vou ligar Então, o primeiro passo é estimular, mandar o alfa naquele slice que eu... Tem alguma dúvida? Não. Que eu selecionei. O segundo passo, que é o passo número 2, é, na verdade, ligar o gradiente de fase. Então, quando eu ligar o gradiente de fase, o que vai acontecer? Eu não vou estar mudando aqui a frequência do spin. Por que ele chama gradiente de fase? Eu vou estar mudando o quê? A fase, exatamente. Então, quando eu ligar o Y, na verdade, o que eu estou fazendo é mudando a fase. Eu vou acelerar. Vocês vão ver na figurinha e vai entender melhor. Lembra que quando eu ponho um campo magnético aqui e o campo é mais forte aqui, eu não aumento a frequência. Então, quando eu aumento a frequência aqui, por um instante, eu ligo o Y por um instante. Eu mandei o Z, em seguida eu mando o Y naquele mesmo corte. Por um instante. Fazendo esse gradiente aqui de cima para baixo. Nesse caso, aqui está de cima para baixo. O que vai acontecer? Aquele fica mais lento, porque o campo magnético caiu lá de cima, e esse aqui fica mais rápido. Só que eu liguei e eu desligo ele. Bom, eles voltam à mesma frequência de novo. Só que eu acelerei. Eu dei um Hamilton nele, e ele foi lá na frente, e aí acaba a corrida de ontem. Não tem nada, de ontem. Aí começa na frente e ele termina na frente. Então eles estão juntos agora, o Bottas e o Hamilton estão juntos. Só que eles estão em fase diferente. Um está na primeira fase, na primeira posição, e o outro na segunda. Eles podem estar andando na mesma velocidade, assim que eu desligar o Y. Então o Y é um gradiente que eu ligo e desligo. Só para fazer um dephasing, para tirar a fase desses spins, ou fazer um gradiente de fase. Né? Eu tô fazendo... Agora, o que está variando não é mais a frequência. Assim que eu desligo o Y, eu vou... Porque, assim, na verdade, essa é uma grande sacada, né? Quer dizer, um dia a gente conseguir ler com os 3 gradientes ligados, vai ser maravilhoso, mas não é. Eu vou ler só com 2, na verdade, com um gradiente só, né? Então, eu preciso ligar e desligar para fazer uma decomposição de fase. Então, o que aconteceu? Aquele meu paralelepípedo que estava aqui, que eu tinha um sinalzão grande só dele, agora eu tenho um sinal que, apesar de estar na mesma frequência ainda, eles têm fase diferente da ponta dessa imagem até a base da imagem. Mas ainda assim, eu só tenho as linhas. Né? Eu tenho a diferença daqui. Então, aqui está todo mundo na mesma fase, na mesma frequência. Segunda linha, todo mundo na mesma fase, na mesma frequência. Entendeu? Então, mas ainda eu não tenho o quê? Eu faltou o terceiro ponto de codificação, que é a frequência. Tá? Então, a frequência, uma vez que eu desliguei lá, eu vou ligar a frequência, que aí ela é perpendicular normalmente a Z, né? Ela vai estar em relação a Z. E aqui sim, de novo, eu vou aumentar a frequência e diminuir a frequência. Aumentar aqui no mais alto e diminuir a frequência no outra linha. Então, se eu tinha aqui essa imagem, a imagem aqui, e eu tinha a linha, a minha frequência eu vou fazer aqui agora, para diferenciar. Que, agora vou ter um pixel, né? Vou ter um quadradinho aqui que tem uma fase e uma frequência. O outro tem outra fase, tudo dentro daquele slice que eu selecionei. Deu para entender isso? Então, o Z seleciona o slice, o Y muda a frequência entre as linhas, e dentro daquela linha eu vou ter frequências ainda diferentes. Para cada linha tem fases diferentes. Deu para entender isso? Vocês estão vendo o filminho, fica bem legal. Isso aí não é que eu inventei, não. Está lá no filme que eu fiz. Está tudo nesse artiguinho. Tem inclusive os filminhos. Então, quando eu ligo aqui o gradiente de frequência, eu de novo faço aqui uma frequência mais baixa nesse lado, com frequência mais alta nesse lado. Então, o que eu vou ter, na verdade, imagine lá, ó. Então, eu selecionei, tá vendo ali em cima? Ó,
Aquele é o cross-section. Lembra que eu selecionei aquele slice aqui, ó? Deixa eu apontar aqui para quem está na gravação. Então, aqui é o cross-sectional do paciente. Lembra que eu selecionei aqui? Eu tenho um sagital aqui, eu cortei bem aqui, ó, que eu falei que está mais barriga do que coração. Mas tudo bem. Esse corte é esse aqui, ó, o bracinho do paciente aqui, o bracinho do paciente aqui. Então, eu tenho corte. Aí, esse corte, quando eu ligo a fase, eu vou fazer com que do anterior para o posterior eu tenha frequências diferentes. A minha direção de fase está no antero-posterior. Que aqui está certo, né? Porque depois a gente vai entender que a gente sempre usa a direção de fase no menor diâmetro da imagem que você quer fazer imagem. Porque é a direção que dobra, né? A direção que faz aquele artefato de dobra. Depois a gente vai ver isso. E o braço, ó, tá vendo que está saindo fora, está na direção de frequência, que é isso aqui. Então eu vou ligar o Y por um tempo, e aí depois eu ligo o frequência por final. Quando eu ligo o gradiente de frequência, é quando ele tem um outro nome na literatura, se vocês forem ler, chama gradiente readout. Por quê? Porque é a hora que eu vou ler o eco. É a hora que eu vou ler meu sinal. Então, enquanto no Z, eu ligo o Z e mando a radiofrequência, no readout ou no F, eu ligo o F e leio a radiofrequência. E o Y fica no meio do caminho, mudando a fase. Deu para entender, mais ou menos? Então, veja que eu vou ter ondas, quando eu for ler, eu ligo a frequência e leio ao mesmo tempo, vou ligar a minha antena, eu vou receber assim, coisas desse tipo. Eu vou ter uma frequência aqui e outra frequência aqui, nas diferentes linhas, né? Cada linha vai ter, nas diferentes fases, cada uma vai ter uma fase diferente, mas a frequência... E aí, quando eu somo essas ondas, eu vou receber uma onda mais ou menos assim, que é uma onda composta. Eu vou receber tudo junto ali. Mas dentro dessa onda composta, já existe a informação da localização, percebe? Porque eu sei que determinada fase está num lugar, determinada fase está na outra. Então, o cruzamento entre fase X com frequência Y é aquele quadradinho. Eu já tenho essa informação. Diga. Isso é a diferença da ressonância da toma. É como você faz uma matriz, e você, naquele slice da matriz, você tem a informação fundada como um todo. Né? Então, você sabe que o anterior é anterior, o posterior é posterior, e assim por diante, por causa que você fez a aquisição em diferentes pontos. Né? Você gira lá. Completamente diferente, né? A formação da imagem da toma é filter back projection e a densidade. É uma informação que vem da densidade do raio-x que passou o indivíduo, formando em diferentes planos, em diferentes ângulos, e você soma formando os pixels, seus pixels depois. O sinusograma vira o pixel. Se você não tem isso, você tem que brincar com a densidade do espelho. Na ressonância, a tua fonte de informação somos nós. É meio que quase como medicina nuclear, ou seja, é nós que irradiamos. Você vai lá só estimular aquela radiação, mas o sinal vem de você, né? Então eu não estou atravessando o indivíduo com alguma coisa e para gerar uma imagem do outro lado. Não existe isso na ressonância. Quem vai gerar a informação são os spins, são os seus núcleos de hidrogênio. Para mim, eu vou brincar com os seus núcleos de hidrogênio dentro de um campo magnético forte para tirar essa informação. É completamente diferente da toma. Não tem absolutamente nada a ver. Você tem as três propriedades, né? O Weiss, do campo Bézero, frequência e fase. Se você deixa de brincar com uma dessas, você vai ter uma quantidade de imagem. Isso. A diferença que eu acho que você quer dizer é o seguinte, que essa onda, e nós vamos falar isso mais para frente, contém informação da imagem inteira, na verdade. Apesar de eu ter localização embutida, como eu somei tudo aqui, ó, a onda que a minha antena vai receber, eu depois vou decompor. Aí vem a matemática que a gente vai ver depois. Depois que eu tiver o K-Space montado, eu vou decompor isso nas localizações. Mas, de fato, cada onda tem uma informação daquele bloco todo da imagem. Entendeu? Porque ele é uma linha inteira, né, com frequência e fase específica. Bom, vamos lá. Deu para ver? Deu para entender aqui? Tem uma coisa visual, que é isso aqui, que eu acho que ajuda muito. Então, eu tenho primeiro, aqui eu passo 2, tá? O passo 1 já fiz, é fácil, né? Entre aspas, né? Liguei o Z e mandei a radiofrequência naquela frequência, naquela banda que requer aquele... Aliás, como é que eu defino a banda de transmissão, essa banda em 32 kHz que eu falei, quando eu estou lá na máquina? Eu falei que a frequência é a hora que eu ponho a linha, né? Eu ponho a linha do corte, eu estou dando para a máquina essa frequência central, essa é a frequência central. Aí eu vou botar uma banda, né? Se eu falei 32, vai ser 16 para um lado, 16 para o outro, kHz, para dar uma banda de 32 kHz. Como é que eu faço? No transmitter? Exato, é a espessura de corte. Então, quando eu coloquei lá, eu quero 8 milímetros. Não, era uma displasia, vamos fazer 6,0. O que eu fiz? Eu diminuí a minha banda de transmissão da frequência.
Né? Fica bem mais simples falar em espessura de corte. Né? Mas é isso, basicamente é isso. Então, a frequência central é o corte, é a definição localizatória do seu corte, e a transmitted bandwidth é a espessura de corte. Exatamente. A definição da ressonância é verdadeiramente volumétrica. Né? É verdadeiramente volumétrica. A ressonância tem intrinsecamente tridimensional, só que ela não tem sinal suficiente hoje nas tecnologias que nós usamos, por isso que eu acredito nela no futuro. Quando a gente tiver sinal suficiente, acabou os outros métodos. Ela é tridimensional. Você vai fazer uma foto e vai ter um bloco com altíssima resolução, com todas as ponderações de tecidos num único piscar de olhos. Esse é o Dr. McCoy desse tamanho, assim, de bolso, que vai dizer, já nem vai olhar mais. Já vai falar assim, olha, é normal ou tem doença? É tipo uma projeção, né? Você faz utiliza um artifício matemático para você fazer o Isso. Porque a ressonância você adquire ativamente volumétrico, isso. Na verdade, a tomografia, ela é volumétrica porque os cortes são muito finos, então você tem um volume. Né? Isso. Mas, de fato, ela não é volumétrica. De fato, ela é planar, ela é uma projeção, só que em vez de ser uma projeção como é o cateterismo, por exemplo, ou o raio-x simples, que é uma projeção, uma sombra de uma coisa desta grossura, eu tenho uma projeção de uma coisa de meio milímetro. É isso. Só que aí eu tenho muitas projeções de meio milímetro, cortes infinitos, eu formo um volume. Mas, de fato, a ressonância é intrinsecamente tridimensional. Bom, vamos lá. Então, aqui o que eu quis dizer é que eu já fiz o corte. Esse é o corte. Eu já fiz o gradiente Z, passo 1. E já fiz o meu alfa, o meu radiofrequência. Então, aqui, o que eu vou fazer é o passo 2. Eu vou ligar a codificação de fase. Então, observem primeiro que ele está rodando todo mundo junto aqui, não é isso? Todos os prótons rodando na mesma fase, na mesma frequência, dentro daquele corte, não é isso? Eu liguei o gradiente Z, mas dentro daquele corte, está todo mundo naquela frequência específica, certo? Muito bem. Aí, eu vou ligar o gradiente Y. Olha lá, o que aconteceu? Ele tem que mostrar o aumento da velocidade. Ah, não, ele não. Aqui, ó. Aqui todo mundo no mesmo ponto, né? Aí quando eu ligo o gradiente Y, o que está acontecendo aí? Tá rodando. Esse aqui está rodando um pouquinho mais rápido do que esse, não é isso? Ó, vamos lá voltar de novo. Vocês conseguem ver? Esse está um pouco mais rápido do que esse aqui. Né? Esse aqui está mais lento, não está? Esse está mais rápido, não é isso? Então o que aconteceu com eles? Como esse ficou mais lento e esse ficou mais rápido, olha para onde eles estão apontando. Eles estão em fases diferentes, porque eu estou na mesma frequência. Né? Eu estava na mesma frequência. Quando eu ligo o Y, eu mudo a frequência, na verdade, por um momento instantâneo. Então, o gradiente de codificação de fase leva os spins a processar em frequências diferentes por um curto espaço de tempo. Né? Eles mudam a frequência e, com isso, entram em fases diferentes. E aí, eu desliguei o Y. E eles voltaram à mesma frequência. Então, aqui eles estão na mesma frequência, mas em fases diferentes. Eles mantêm aquela fase que eu imprimi com o gradiente Y. Tá claro isso? É bom esse desenho, né? Eu gostei. Aí... Tem um monte, tem um monte. Aí, quando eu ligo o gradiente de frequência e ligo a leitura, o que aconteceu aqui agora? Então, eu tinha as fases diferentes de cima para baixo. O que aconteceu? Eu aumentei agora a frequência para cá e diminuí a frequência para cá. Então, eu tenho essa onda de baixa frequência para cá, eu tenho essa onda de frequência intermediária e essa de alta frequência para cá. Então, todos esses aqui estão na mesma frequência. Esse aqui também está na mesma frequência. Só que as linhas, né, para fazer a minha imagem, estão em fases diferentes. Então, eu fiz um cartesiano, né, de fase e frequência para localizar o meu sinal. Mas lembrar que isso não é o pixel da imagem, tá? Isso é uma onda. E vai estar embutida aqui, né? Tem uma onda que está toda embutida aqui. Eu tenho isso aqui, ainda vou somar isso tudo aí. A onda que eu recebo de rádio é uma confusão. A onda que eu recebo de rádio, então eu tenho aqui, vamos passar mais uma vez aqui para quem está ouvindo lá de fora. Liguei o Y, né? Aí quando eu ligar o X, veja, eu mantenho as diferenças de fase e essa frequência aqui fica muito mais alta do que essa aqui. Eu tenho uma frequência baixa aqui, uma frequência intermediária aqui e uma frequência alta aqui. Então, essa onda, na verdade, é uma onda que tem frequência alta, mas ela tem incorporada nela diferentes fases aqui. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. E vocês veem a onda aqui. Mas ainda, o que a gente vai fazer é somar tudo isso. E eu vou ter uma onda só complexa aqui. Que é assim, uma onda tipo FID, né? É uma onda que a gente vai receber na bobina. Fala, meu Deus do céu, como é que essa onda vai virar a imagem, né? Quer dizer,
É que dentro dela está embutido tudo isso que eu fiz. Tá? E aí, eu vou pular isso aqui. Aí vamos vir para cá. Lembra que eu falei para vocês que aqui de novo a formação da imagem, a sequência de pulso, mas depois eu volto na sequência de pulso. Acho que essa slide está meio fora de ordem. Então, como eu tenho essas ondas aqui, ó, na direção de frequência, lembra que eu falei para vocês? Se você fizer isso, só o gradiente X, e fizer uma imagem simples, você vai ver que o que vai aparecer é o perfil do que está dentro da máquina. Frequência mais baixa aqui, frequência intermediária, frequência alta. A composição gira essa imagem. Como é que daqui eu volto para cá? Através de uma coisa, de um instrumento matemático, que é a transformada de Fourier. O Fourier, na verdade, o que ele disse é o seguinte: ele foi matemático, né, francês, e que o teorema dele diz o seguinte: qualquer onda, se eu pegar uma onda aqui com a minha mão, então se eu pegar lá no meu, não vou nem botar no Jamboard aqui, mas se eu fizer uma onda com um rabisco qualquer de criança com a minha mão, eu consigo pegar aquela onda que eu fiz com a mão, que não tem nada, e decompô-la em senos e cossenos. Então, se eu somar vários senos e vários cossenos com frequência e amplitudes diferentes, né? Você lembra, né? Frequência entre uma crista e outra da onda e amplitude, o tamanho da onda. Se eu somar as senos e cossenos corretamente, eu consigo reconstruir qualquer onda complexa. É basicamente isso. E da mesma forma, o lado, se eu pegar qualquer onda complexa, eu consigo decompô-la em ondas com frequências diferentes. E nesta direção, que lembra que era o meu gradiente de X, de leitura, de frequência, portanto, tudo que vai codificar essa parte aqui do bracinho e dessa barriga aqui do lado esquerdo, né, no caso, radiologicamente do lado direito, são as frequências mais baixas, e aqui são as frequências mais altas do lado de cá. Tá? Então, basicamente, aquela onda complexa que eu recebi na minha bobina, na minha antena, que é a somatória de toda aquela onda, depois que eu trabalhei, não é uma onda que veio de graça, eu trabalhei ela toda e recebo essa onda, vai ser decomposta por Fourier, e aí a gente vai fazer um Fourier bidimensional ou até tridimensional para reconstruir a imagem. Então, e uma coisa só, quer dizer, eu falei de uma onda, mas na verdade, por isso eu botei aqui a sequência de pulso. Mas na verdade, aquela onda, aquela única onda que eu mostrei para vocês, gera esse perfil aqui. Ou seja, um slice, um único corte aqui, um perfil, na verdade, não é uma imagem total. Eu preciso, na verdade, para formar a imagem inteira, aquela imagem que vocês estão acostumados a ver na coisa, de preencher cada linha. Então, essa frequência que eu tenho aqui, que eu estou mostrando aqui, é de apenas uma linha da imagem. Ela contém informação da imagem toda, mas se eu pegar uma linha só do case, eu vou ter uma resolução muito ruim. Então, o que eu preciso é uma matriz de linhas. Então, como é que eu faço isso? Então, numa sequência de pulso habitual, é por isso que eu voltei lá na sequência de pulso. Então, vamos só fazer o conceito da sequência de pulso. Lembra, a sequência de pulso, basicamente, pelo que a gente aprendeu aqui, eu vou ter, ao mesmo tempo que eu ligo o gradiente, isso aqui é uma maneira que como é que a gente faz o diagrama do PSD, da sequência de pulso. Normalmente a radiofrequência é denotada aqui na primeira linha, como uma ondinha circular, dependendo do tamanho e da altura, vai ser 90, 45 ou 180 graus, né, ou 20 graus, o que for, que é o nosso flip angle, lembra? Então, a radiofrequência aqui, nesse caso, 90, sendo mandada ao mesmo tempo em que eu liguei o gradiente. O gradiente é representado por esse, como é que a gente chama isso? Trapezoide, esse trapézio. Por que é um trapézio? Porque quando eu ligo, lembra, eu estou zerado aqui na minha corrente elétrica, portanto, campo magnético zero. Aqui eu subo o campo magnético, mantenho ele um tempo e desço de novo. Só que ele não é instantâneo, né? Para eu acelerar essa corrente elétrica naquele nossos solenoides, leva um tempo. Por isso essa inclinação. Essa inclinação, na verdade, é o meu slew rate, o meu tempo de aceleração, que quanto melhor é a máquina, melhor a performance dos gradientes, mais rápido é isso aqui, tá? Então, eu ligo o gradiente, faço um platô naquele meio porque isso aqui é a velocidade da luz, né? Naquele meio do platô, eu mando a radiofrequência. Então, eu subi, mantive aquele campo magnético, então os spins, dá um tempinho para eles já estão todos precessando naquela, né, de precessão, naquele momento que ele está presente, eu mando a pulso de radiofrequência, só eles vão sentir, mantenho ele mais um pouquinho aqui e volto para cá.
Aí você fala, mas e isso aqui que aparece aqui nesse diagrama? O que é isso aqui? Isso. Se você deixar eles fora de fase, você não gera. O que acontece é o seguinte, o conceito que vocês têm que entender é o seguinte, quando a gente está lá, para vocês entenderem, é de uma forma bem básica isso. Mas o conceito é o seguinte, toda vez que você perturba o ambiente ali, você perde fase. Então, no momento que eu liguei aquele gradiente Z para selecionar o corte, eu acabei causando uma perda de fase lá no T2, lá no transversal. Então, para eu não perder sinal, o que eu faço? É a metade da área que eu alterei, eu ponho ela invertida aqui. Para que eu faça o quê? Para que aqueles spins que eu perdi um pouco o sinal, porque eles fizeram dephasing, porque eu perturbei o ambiente, eu liguei um gradiente naquele... É como se fosse um lago, né? Que eu joguei a pedrinha, e aí faz um monte de ondinha, eu perturbei. Para eu desperturbar essas ondinhas, eu mando um outro gradiente invertido com a metade da área. E ele faz um rephase. Então, aqueles spins que estavam se separando e um ia anular o outro, eles voltam a se juntar de novo. Tá? Mas continua a pressão Dá. Não, é isso mesmo. É um rephasing, né? É um rephase gradient apply along Z, né? Isso eu estou aplicando um gradiente que eu apliquei na mesma direção do Z. Aí, por isso que está na linha do Z. Que aqui ele chama de S, na maioria dos... A gente não usa S, a gente usa Z, tá? Gradiente Z. Mas tudo bem. Aqui é Z. O phase é phase mesmo que a gente usa, e o frequency é frequency ou readout. Aí, lembra, acabei de mandar. Aí, logo em seguida, eu mando um Y. Para fazer o quê? Para fazer aquela diferença de fases que a gente causou ali, né? Eu mando o Y e desligo, ó. Ligo e desligo. No que eu liguei e desliguei, eles já fizeram a diferença de fase, que vocês viram. Aí, veja que eu mando agora na direção do X, que é onde eu vou ler um dephasing antes até. Por quê? Porque aqui eu já vou ler o eco. Então, eu tenho que mandar esse dephasing. Eu causo uma... Aqui eu causo de propósito um dephasing, ao contrário do que vai ser o dephasing que o meu gradiente X vai gerar. Entendeu? Por quê? Porque quando eu gerar o gradiente X, que é esse aqui, eu já vou estar com a antena ligada recebendo o meu sinal. Não dá tempo de eu corrigir nada depois. Então eu corrijo antes. Faço um dephasing proposital, é como se eu jogasse sinal fora. Mas a hora que eu ligar o gradiente Z, como eu fiz na direção, o gradiente F de frequência, ou readout, eu sei quanto que eu vou dar, então eu dou metade invertido para cá. E aí, a hora que eu dou o gradiente, ele faz um rephasing. Veja, olha o que acontece. O sinal cresce e depois diminui. Né? Então, vai ficar bem no meio aqui. E aqui eu ligo, então, a minha bobina para ouvir esse meu eco aqui. Por isso que chama-se tempo de eco. Né? Entre a radiofrequência e a leitura do sinal, é o tempo de eco. E o que é o tempo de repetição? O TR. Exatamente. O TR, então, muito bem. Eu fiz a sequência de pulso, que é essa aqui. Opa. Mas isso aqui gerou uma onda. Como eu falei para vocês, eu preciso preencher uma matriz de ondas. Então, o que vai acontecer? Eu vou repetir esse processo que eu acabei de falar para vocês, ou seja, ligo Z, mando alfa, inverte, faz um dephasing. Faço um Y, ligo o dephasing, o primeiro, e aí ligo o readout. E eu vou repetir isso, só que com uma diferença. Qual é a diferença? Isso, com diferentes intensidades do gradiente Y. Então, o que eu vou ter é que cada linha vai estar numa fase diferente. Lembra, cada linha é uma frequência aqui, né? Tem frequências diferentes, né? Porque é a direção da frequência. Então, no canto de cá é frequência lenta, no canto de cá é frequência alta. Mas numa mesma fase. Então, numa mesmo degradê de fase. Quando a gente vai para a segunda linha, eu vou ter uma outra amplitude do Y, né? Então, eu vou ter uma outra amplitude do Y positiva, e aí eu venho até chegar no zero aqui, quando eu tiver aqui, ele está desligado. Esse linha 4, ele está desligado. Está pegando o isocentro, cara. Tudo está no isocentro. Tudo isso está acontecendo no isocentro. Mas ele está desligado, ou seja, eu não vou fazer gradiente de fase. Só vou ter nessa linha zero, aqui do central, aqui do space, eu só tenho a diferença das frequências. E aí eu faço o negativo e eu começo a fazer as diferenças de fase. Isso vai gerando ondas desse tipo aqui, diferentes. Quando eu estou aqui no centro do K-Space, as ondas, se vocês perceberem, elas são sempre assim. Alta amplitude no centro e baixa frequência. Alta e lenta. E conforme eu vou indo para a periferia, elas vão fazendo baixa amplitude. É como se fosse Professor, esse lombre negativo aí da frequência,
você faz justamente porque quando você liga o fase, você vai perturbar, de certa forma, também a frequência, e você manda o negativo meio que para tentar... Esse aqui, você está dizendo? Está falando o quê? Esse novo negativo aí. Esse aqui? É porque, como eu sei que isso vai causar um defeito e vai fazer perda de sinal, Então, você eu mando antes, porque aqui eu não posso mandar depois, como eu fiz no Z. Não. Porque aqui eu já adquiri o sinal. Então eu tenho que mandar antes, eu causo um dephasing de propósito, para que ele recupere, para que no meio do meu gradiente de leitura, ele esteja tudo alinhado. Tudo alinhado. Tá? É isso que eu falei. Então, aqui, esse aqui é um rephasing, esse aqui é um dephasing. Se você olhar o nome, acho que ele colocou isso. Deveria. Esse é um rephasing. Eu fiz uma perda de fase porque eu liguei um gradiente e eu vou recuperar a fase. Aqui eu estou fazendo um dephasing de propósito, para que a recuperação de fase aconteça quando eu fizer quando eu estiver ligado com o X. Deu para entender isso? Ficou muito complexo? Não. Eu estou vendo muito silêncio. Então aqui, ó, só para continuar, olha, ó, então no PSD o gradiente de fase ele é sempre demonstrado assim, não como um trapezoide, mas como múltiplos. Ele fica uma linhazinha, assim, eles põem um monte de linhazinha, porque são múltiplos, né? Eu vou repetir isso. E isso acontece. Veja, eu não ligo todos ao mesmo tempo. Eu ligo primeiro, faço um, aí eu repito tudo de novo, faço dois. Esse é o passo lento da ressonância. É isso que torna a ressonância uma aquisição de imagem muito mais lenta que a tomo, por exemplo. Porque eu tenho que repetir isso N vezes. Imagina se eu fizesse uma vez só. Nossa senhora, aí acabou, né? Mas não é possível. Então, olha, veja o que acontece. Lá com o gradiente máximo ligado, eu tenho essa onda. Com o gradiente menos ligado, eu vou ter essa. Se eu desligar totalmente, que é o centro do K-space, eu tenho o Y desligado, na linha central. Eu vou ter essa onda. E aí, negativo, eu vou ter essas ondas aqui, tá? Com isso, se você olhar essa matriz de ondas, é o que a gente chama de K-space, ou espaço K. De novo, a gente vai fazer um Fourier Transformation 2D e ele vai gerar a imagem. Aqui nós vamos ter a imagem. Porque eu vou decompor, depois eu vou explicar um pouquinho da matemática, mas não é necessário, é mais importante entender os princípios de como isso acontece. Mas o fato é que cada onda, como eu disse para vocês, tem informação da imagem inteira. Então, em tese, eu poderia reconstruir uma imagem só com essa onda aqui, como eu falei, nem precisaria do Y. Faz uma onda e eu consigo reconstruir a imagem. Só que a resolução dessa imagem vai ser tão baixa que não vai ter valor diagnóstico. Então, eu preciso fazer essa matriz com as múltiplas ondas, codificando os sinais de toda... Só que cada onda... Então, o que eu quero explicar a vocês é que essa onda não é necessariamente esse pixel que está aqui na imagem. Tá? Ele não representa... Fica mais fácil a gente pensar assim, mas não é. Tá? Isso. Então, o Fourier, eu ia complementar isso. Além de fazer isso que eu falei para vocês, de pegar qualquer onda e transformar decompor ela em senos e cossenos, ele, na verdade, faz uma mudança do time domain para o frequency domain, né? Que é o que eu preciso para fazer a imagem. Então, deixa eu ver se eu tenho um exemplo disso aqui. Então, o que acontece, vocês perceberam, falaram, Rochit, quer dizer que quando eu ligo, o Y está desligado, eu estou no centro do K-space, e quando o Y está muito ligado, eu estou lá no ponto, lá em cima do K-space, não da imagem. Então, ligando o gradientes X, Y e Z, principalmente o X e o Y, o que eu faço? Eu consigo o quê? Viajar no K-space. E aí, formando fórmulas matemáticas complexas, é que eu posso, por exemplo, adquirir o K-space em espiral, ligando os dois gradientes X e Y, de forma que o clássico K-space ele é adquirido de forma cartesiana. Eu adquiri a linha central. Aí eu dou um pulo, ligo um tiquinho o Y, ele pula para cima aqui. Ligo um pouquinho mais, ele pula para cá. Ligo um pouquinho mais, ele vai fazendo cartesianamente. Mas eu posso navegar pelo K-space brincando com o gradiente X e Y. Deu para entender isso? E aí que a gente faz as várias maneiras de adquirir essas imagens. Aqui, outra coisa que eu estou lembrando aqui é o seguinte, que no K-space, lembra, as altas frequências estão na periferia e as baixas frequências estão no centro, né? E elas carregam informações, não é aqui, aí eu preciso ir lá no... Já vamos entrar em outras coisas.
elas carregam informações, tem várias coisas na internet que mostram isso. Então, as altas frequências periféricas, elas dão para a gente a informação do detalhe, do limite entre bordas. Então, e a parte central, com as baixas frequências e altas amplitudes, dão o fundamental da imagem, o que é mais importante. Então, vocês já devem ter visto isso na internet, provavelmente, situações em que, se você pegar só o centro do K-Space, você já tem uma imagem. Só que ela é meio borrada, a borda dela não está bem definida. Para eu definir a borda, eu preciso daquelas frequências altas lá na periferia. Tá? Então, depois vocês vão ver que a gente faz várias coisas, né? O K-Space, ele é essa montanha tridimensional aqui, né? Essas ondas grandes que vão fazendo assim. Mas se você olhar, ele é simétrico, né? Existe uma simetria. Se você olhar, ele é simétrico. Então, por exemplo, eu não preciso adquirir o K-Space inteiro. Eu posso adquirir metade, que é o Ref Fourier. Eu posso adquirir um quarto dele, que seria o Ref Echo N, Ref Fourier, para acelerar. Só que cada vez que eu jogo isso fora, eu vou perdendo o sinal. Eu posso, inclusive, fazer imagem paralela. Quando a gente faz a imagem paralela, o Sense, eu acho que eu estou fazendo? Eu estou jogando linhas do K-Space fora. O que vai causar um problema, vai causar uma dobra, vocês não tem mais, a gente vai ter uma aula específica disso. Vai causar uma dobra, mas aí eu matematicamente desdobro a imagem. Mas eu consigo acelerar. Então eu não preciso de todas as linhas, mas a imagem clássica eu adquiro todas as linhas do K-Space. E é o que vai me dar a melhor definição, melhor resolução espacial, etc. Aqui não tem essa coisa do centro versus periferia do K-Space, mas tem tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. Dúvidas, não. Acho que esse é um conceito que, às vezes, demora um pouco para encaixar. Antes a gente entrar em outras coisas. Aí a gente vai entrar em gradiente eco e começar as sequências de pulso na próxima aula. Eu não vou misturar os canais. Acho que era legal vocês lerem essa parte, essas duas partes, pelo menos. Ninguém leu da primeira parte, né? Daquele artigo. Lê, como eu falei, lê um parágrafo por hora. Lê 2 parágrafos por dia. Mas para aquilo entrar dentro de vocês. Ele é denso ali, aquele artigo. Mas ele tem tudo isso que eu estou falando para vocês. Exatamente o que eu estou falando para vocês. Dúvidas? Não. Deixa eu ver se eu entro aqui. Que horas são agora? São 9h30 já. Não vamos exagerar nas aulas. Deixa eu ver aqui se eu mostrar para vocês. Existe como é que fala? Um site... eu nem sei se eu tenho ainda acesso, que eu mostrei ano passado para vocês, que é o e-mails, não é isso? Tem um monte de... É muito legal, ele é gratuito. Para coisas assim básicas, ele é gratuito, não é? É aí, né? O que foi? É só poucas coisas e não abre tudo. Ah, é? Ué, será que eu tenho alguma coisa especial nele? Porque eu sempre... Não, eu fiz um login há muito tempo atrás e tal. Não sei, será que pode ter mudado? Não, acho que mudou então, será? Eu tenho. Nem lembro mais qual era a minha senha agora. Pode ser. Deixa eu ver se era o cheat @gmail. Eu acho que era Gmail. Pode ser Gmail. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai. Se for com o Gmail, bem. Esse é um segredo da radiologia? Por quê? Para anatomia. Não, eu uso mais para as figurinhas de... Será que se eu entrar aqui vai dar problema? Para e-mail seria... É que eu estou na outra conta, né? Pode logar nas duas contas ao mesmo tempo? Eu estou na conta da faculdade do Gmail. Não, é que eu estou usando o Teams na outra conta, entendeu? Teams não, o Google Meet. Se você usar a privada, pode logar em duas contas. Vamos ver se ele vai. Eu não me lembro mais o login, então eu não sei se era a Rochite Rubencourt que eu usei anteriormente. Foi eu ou não foi? Então... entrou, Carlos Rochite. Não foi verificado. É verdade. Mas ele está aí, tá aí. Aí, se a gente entrar no MRI, não é isso? Olha aqui, vai ter um monte de coisas da precessão nuclear, que é o que a gente estudou, e ele é super rápido de ler, ó, gente, é uma coisa ridícula, né? E ele tem esqueminhas e figurinhas muito legais. Elas estão proibidas? Elas não estão abertas?
Então, aqui tem lá, eu nem vou passar isso aqui, do núcleo hidrogênio, porque isso aqui vocês já viram, mas se eu pular para a parte da formação de imagem, né, então tá lá. E ele é bem bacaninha, né, tem várias coisas, aí o imã, tudo aquilo que a gente, ele é visualmente muito agradável, né, muito bem feitinho, né. Mas para a gente falar da nossa aula, quer ver? Onde é que está aqui? A gente volta aqui. Precession, Larmour, Net Magnetization, também não. Excitation, talvez. Eu acho que vai ser no... aqui é T1 e T2, ó, tá vendo? Isso aqui é aquilo que também da aula passada, ó lá. O nosso vetorzinho, ó lá, aí deu um pulso de 180, né? Ele deve estar explicando aí o que aconteceu. Vamos ver. Olha lá. E veja que, em tese, o XY está rodando junto, né? Que eu nem falei isso para vocês. A gente tem duas maneiras de encarar isso: o rotating frame, porque tudo é um carrossel que está girando ao mesmo tempo. Eu posso ver a coisa fora do carrossel, olhando as coisas girando, ou eu pular dentro do carrossel. Normalmente, tudo que eu explico para vocês, eu estou dentro do carrossel, para evitar essa rotação. Então, eu estou vendo as rotações, eu dentro do cavalinho. Entendeu? Mas aí vocês podem entender isso. Eu nem entro muito nesse detalhe para vocês. Quer ver? Vamos voltar aqui. Cadê o índice de novo do MRI? Porque não é aqui. Então, é aqui, quer ver? Relaxation. Eu acho que vai estar aqui, ó. Signal Recording, vai ser por aqui, né? 90, Spineco. Não, acho que ainda não é aqui. Mas isso aqui vale a pena para vocês. Eu acho que é bem bacana. Deveria ser aqui, né? Não, talvez aqui, ó. Aqui o Spatial Encoding, que é o que a gente falou hoje. Na verdade, a gente falou Spatial Encoding, tá? E aí, em seguida, a formação da imagem. Então, aqui, ó, os gradientes, né? Phase Encoding, que vamos ver se ele tem alguma coisa, tá vendo? Aqui, ó. Tudo que a gente falou hoje. Olha lá, aqui, de uma forma muito mais ilustrada, né? Então, tá aqui, gradiente negativo, positivo, tá vendo? Olha lá. Né? Aqui o gradiente positivo, negativo nessa direção, e o gradiente negativo, positivo na outra direção. Tudo que a gente falou. E aí aqui um espineco, ó. Por isso que ele colocou aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Olha lá. É aquela sequência de pulso ali que eu falei para vocês, né? Que a gente, no caso aqui, um 90 e um 180, que é do espineco. Eu mostrei um gradiente, na verdade, que eu achei mais simples para vocês. E o eco aqui na leitura, certo? Mas quer ver? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Se a gente for lá no Phase Encoding, que talvez seja mais chato para vocês, vamos ver como é que eles fizeram. Tem uns carrinhos, tem umas bolinhas, olha lá. É mais ou menos aquilo que eu mostrei para vocês com os devidos... Olha lá, a onda. Isso aqui é o que eu vou ver no osciloscópio. A gente botar um osciloscópio grudado na ressonância, é isso que a gente vai ver. Opa. Vamos de novo. Tem uma melhor aqui. Mas o que eu ia mostrar para vocês, deixa eu ver o Frequency Encoding, vamos ver o que ele faz. Tá vendo? É aquilo que a gente falou, né? Eu codifiquei nas duas direções, com fase, depois com a frequência. Aqui a formação da onda, deve ser isso, ó, tá vendo? As ondas, né? Lá eu mostrei só fixo, né? Aqui tá bonitinho, com a onda em movimento, né? Mas acho que não muda muito. Interpretation, Spatial Encoding, MRI, vai ser os três juntos. Mas aí acho que é no próximo item, que é o Fourier, que eu estava começando a falar para vocês. Olha aqui, ó, vamos ver. Aqui não é filminho. Aqui acho que eu já vi esse filminho, é bem legal. Esse aqui é a formação das linhas, né? Quer ver? Aqui. Bananas e maçãs. São as linhas nas diferentes codificações, e aqui, deixa eu ver se no 3D ele mostra alguma coisa. Aqui, ó. Então, os gradientes, os três gradientes. Eu vou ter um 3D que é Space, que vai sendo montado. Eu mostrei isso no bidimensional, né? No XY para vocês. Né? Mas aí é isso aí. Ó. A gente consegue fazer a imagem, né? A caixinha lá com as frutas. E as frutas, é isso que a gente faz todo dia na ressonância. Deixa eu voltar aqui, ó.
depois dessa codificação, ó, então, Spatial Encoding é isso que a gente viu. Seria a sequência... Não, Spatial Encoding seria Image Formation, que aqui vem a parte do Fourier, exato. Aí tem aquela coisa que eu falei para vocês, que até lá a gente montou o K-Space. Isso aqui, ó, que eu ia mostrar para vocês. Então, lembra que eu falei que o Fourier, a gente sai do Time Domain para o Frequency Domain? Então, qual que é a representação da transformada de Fourier de um seno puro? É uma linha. Porque aqui é frequência na direção do x, enquanto que aqui era tempo. Então tem uma oscilação. Qual é a frequência que eu tenho nisso aqui? É uma frequência só, que é essa intervalo entre as cristas aqui. Então é uma linha, tá? Vamos ver se ele mostra aqui, mudando a linha. Antigamente tinha um que você botava barrinha, né? Ele só botou frequência, magnitude, é isso aí. Magnitude é a mesma, naquela frequência em megahertz exatamente ali precisa. Tem aqui, ó, é esse aqui, ó. Não é? Não, mas esse aqui ele vai mostrar também. Então, olha, se eu mudar aqui, antigamente tinha esse negocinho para você mexer com a mão. Aumentei a frequência, mas a barrinha é da mesma amplitude, ó. Aí ele pode mudar a fase, uma frequência bem alta. Então, essa é o time domain, aqui é o frequency domain. Olha lá, aqui eu estou aumentando a amplitude da onda com a mesma frequência, ó. Então, na verdade, quando a gente vai para a imagem, cada pixel nosso, o quanto branco eu tenho, na verdade, o quanto de frequência específica ali eu tenho. Entendeu? Então, se eu tiver uma frequência muito alta, eu vou estar mais e amplitude daquela frequência. Mas, na verdade, é a quantidade de frequências. Ó. É só para vocês entenderem o Fourier, como é que o Fourier faz para fazer aquilo que eu falei, que é um conceito que você... Acho que está aqui, ó, não é isso? Não, também é filminho. Antigamente, ele tinha isso para você mexer, né? Olha lá. Olha só o que acontece. Esse aqui é uma onda complexa. Ó. Olha lá. É uma onda bem complexa. Mas eu consigo decompô-la. Tá vendo? Tem 3 componentes essa onda. Tá vendo? Ele está mexendo só no componente 1. Mas tá vendo? É uma onda assim que eu vou receber e vou decompor nas 3 ondas. Que compõem essa onda. Tá? Mais ou menos isso. Ó. Porque aí eu tenho ondas com amplitudes diferentes, com frequências diferentes, que estão somadas tudo junto ali. E aqui, ó. Se eu tiver a onda de ressonância, é mais ou menos assim, né? Essa aqui acho que não é. Essa aqui parece uma de voz, né? Não é de voz? Eu nem sei o que ele fez. A onda de ressonância é uma sync pulse. A sync pulse, que é aquela que começa assim, frequência alta, sobe, amplitude alta, mas frequência baixa. Depois, né? Ela é simétrica, ela é bonitinha, e a representação dela no Fourier qualquer. É uma banda de frequências, ou seja, é um quadrado, é um paralelepípedo ali, como você viu ali. Deixa eu ver se ele tem em algum outro lugar. Seria parecido com isso aqui. Na verdade, ele está representando aqui. Mas a sync pulse vai ser um quadrado, assim, exatamente um quadrado. Eu vou ter uma banda de frequência na mesma amplitude. Tá? Então, esse mais é bem interessante para vocês brincarem. Quer ver? Deixa eu ver se... não, era ali mesmo. Aí, tchau. Era MR Formation. Quer ver o centro do K-Space? Eu queria mostrar para vocês, era o centro do K-Space. Acho que eu entrei em outro lugar. Cadê K-Space aqui? Aqui é sequência de pulso. Escola, Parallel Imaging. Eu acho que tem que estar aqui mesmo. Deixa eu ver se não, aqui, isso aqui, do macaco, exato. Olha só. Então, qualquer imagem que eu pegar, eu posso transformar. Então, ele pegou aquela linha daquela imagem, ó, ele transformou numa, tá vendo, ó, num banda de pixels, que é exatamente a onda. Tá vendo, ó? É isso aí que acontece. A minha onda vai formar, na verdade, aquela banda de pixels ali. Tá certo? Eu estou aqui no time domain. Vamos lá de novo. Ele pegou uma imagem, não é ressonância. Pegou uma foto. Pegou um padrão ali de pixels, né? Que tem branco, preto, cinza, essas coisas todas. E ele coloca aqui a magnitude dessa intensidade, tá vendo? Então, a magnitude, na verdade, que está aqui, é a magnitude que vai estar aqui. E a frequência qual é a frequência de variação dessa onda aí, tá? Aí, quer ver? Vamos lá. Então, numa ressonância, era isso que eu ia mostrar para vocês. Aquela linha central contém, ó, o K-Space é isso aqui.
O preto é a alta frequência. Né? O preto ali é a alta frequência e o branco, que está mais branco no centro, é as altas amplitudes. Então, baixa amplitude e alta amplitude. E no caso, alta frequência na periferia, baixa frequência na periferia. Então, esse é o K-space. Então, essa imagem, na verdade, quando ela sai da ressonância, é isso aqui, ó. Então, se eu pegar a transformada de Fourier da imagem para cá, vira isso aqui. O ImageJ faz isso. Se eu pegar uma imagem de ressonância e fizer isso, ele transforma isso na hora. E o contrário, vamos ver se ele vai mostrar o contrário. Olha lá. Magnitude e a fase. Ó. Tá? Então, esse branco, na verdade, é mais da magnitude. Deixa eu ver, próximo. Era isso que eu queria mostrar para vocês, que o centro do K-space que eu não tenho no meu... O que é isso aqui? Aqui, espineco. Não interessa isso aqui. Aqui acho que era um negocinho de brincar. Não, ainda é filminho. É isso aí. Aqui é o que eu falei para vocês. Ó. Se eu brincar com o gradiente de fase, que é o PEG, o de frequência, que é o FEG, tá vendo? Ó? Eu vou navegando, ó lá. Eu vou navegando no K-space, ó. Então, com gradiente X de um jeito, Y do outro, eu vou definindo cada pixel da minha imagem. Percebe? Então, eu vou navegando. Então, nesse caso, ele está navegando cartesianamente. Ele está pulando as linhas, tá certo? Deu para ver isso? Não é bacana isso? Então, eu começo lá, a radiofrequência vai ser dada, obviamente, em cada momento desse. Olha lá. Eu tenho um determinado X e um determinado Y, uma determinada fase, determinada. E aí eu vou lá e preencho um pedaço. Aí eu vou lá, preencho outro pedaço. Aí eu mudei a fase, ó. Quando eu mudo a fase, eu pulo de linha. Eu fui lá para baixo, na outra linha. Aí eu vou fazer a frequência de um lado. Olha lá. Aí a frequência naquele ponto, eu li a linha toda. Mas ainda não era isso que eu ia mostrar para vocês. Vamos ver. Olha lá, tá vendo? Conforme eu vou indo para a periferia, alta frequência. Conforme eu venho vindo para o centro, alta amplitude, baixa frequência. Ó, a frequência vai aumentando. Tá vendo? Olha lá, aqui está um angulado, né? Eu estou mostrando as duas coisas juntas. Vamos ver o que mais que ele vai fazer. Beleza. Mas não era isso, hein? Ah, era isso aqui, eu acho. Que é o que eu falei para vocês, que o centro do K-space contém o principal da imagem. Então, ó, se eu jogar fora todos os dados que estão no preto, aí, fora do azul, a imagem é essa que você está vendo aqui do lado. Ó, olha lá. Só no final é que você perde, tá vendo? Eu saí lá da periferia, você não... Ó, tem alguma mudança na imagem? Praticamente nenhuma. A partir daqui, ó, do quarto do K-space, é que a imagem começa a perder resolução. Percebe? Então, o centro... Hã? E aqui o contrário, ó. Veja que, tirando o centro, eu perco a definição. Eu tenho as bordas, mas sem definição. Tá vendo? Ó, só com a periferia. Eu tenho só as bordas, mas eu não tenho... O principal da informação da imagem está no centro do K-space. Tá? Tá claro isso para vocês? E aí acho que eu vou ser processado quando eu botar isso no YouTube, não vou? Não sei. Vou botar. Não sabia. Ah, mas não para uso, talvez. Não sei. Linear Trajectory. Tinha esquecido. Ó, olha só a trajetória linear, ó, como é que ela vai fazendo. Depois que eu passei do centro do K-space, eu já tenho a imagem pronta. Tá vendo? Ó, enquanto eu não cheguei no centro, tá um catástrofe. No momento que eu passei do centro do K-space, eu tô ok. Sendo que aquela periferia lá de cima nem precisava também. Como vocês viram no quadrado. No quadrado, tendo só o centro central, é o suficiente para fazer a imagem. Lembrando que cada onda tem... Por que isso acontece? Porque cada onda tem informação da imagem inteira. Eu tenho informação de todas as localizações. Só que quando eu vou construir a imagem, eu vou usar aquelas amplitudes, né, a amplitude da onda em cada quadradinho que eu defini, é que vai definir a intensidade de sinal do meu pixel. E aí vai formar a minha imagem. Né? E essa amplitude tem a ver com a quantidade de hidrogênio ou
que seria o próton density, ou o sinal de relaxamento, mais T1 ou mais T2, dependendo de como eu montei a minha imagem. Tá certo? Ficou claro isso, meninos? Eu acho que... Será que tem problema? Acho que não. O próprio YouTube vai tirar. Tudo bem. Aí depois, eu reedito, tiro e põe de novo. Eles não vão me processar. Acho que também é demais. Em português, eles não sabem que essa língua existe. Eles não vão nem conseguir ver isso aqui. Tá bem chato, é? Então, basicamente, acho que é isso. Que mais? Deu para pegar aí como é que é a formação da imagem? Tem muitas coisas, na verdade, na formação da imagem, mas os conceitos principais são esses que eu passei para vocês. Né? Dos gradientes de localização. E aí, a semana que vem, eu volto no Spineco, no Gradiente Echo, para a gente reforçar, agora já sabendo como a imagem vai ser formada e por que eu estou fazendo aquela Pulse Sequence Design, e nós vamos progredir, não no Spineco e Gradiente Echo simples, que a gente nem usa mais, para o Fast Gradiente Echo, para o Fast Spineco, e para as sequências específicas aí. Cada aula vai ser uma sequência específica da ressonância magnética, basicamente, cardíaca. Né? Não vou falar de flare, não vou falar de nada do crânio, nada do joelho, até porque, primeiro, que eu não sei, segundo, não interessa para nós. Tudo. O princípio é importante. Você sabendo o princípio, o resto vai. Dúvidas? Ajudou ou atrapalhou? Glenda, tá tudo bem? Geralmente as aulas de física causam isso. Dá uma... Mas deu para acompanhar, Glenda? Não deu. Eu estudei. Não, eu lembro, porque isso cai na prova mesmo. Eu sei que até é uma prova que não é para vocês irem bem, é só para separar quem teve interesse. Algumas dá para matar, né, no teste, né? E outras a pessoa tem que ter lido alguma coisa para ter noção. A ideia da prova é essa, não é testar vocês. Tem estagiários lá, dois estagiários lá do eles querem, você não rever a prova, porque era difícil. Eu falei, aquela prova não é para você mostrar que você já sabe, porque você vai aprender, a ideia é você aprender aqui com a gente. Mas é para ver se você já teve contato com o assunto. Né? Se você teve contato, se interessou, você sai na frente. A ideia é essa. Então tá bom. Beleza? Fechou? Imagina. Deixa eu parar aqui. Como é que eu paro? Estou gravando, aí é só desligar? Eu acho que é Então, acho que é interromper a gravação. Primeiro. Aí parar de gravar, manter... não, interromper.